março de 2020, as aulas presenciais na escola em que trabalho havia acabado de iniciar em um contexto cheio de dúvidas e incertezas em virtude do agravamento da pandemia de coronavírus. Lembro especificamente da minha última aula presencial naquele ano. É claro que eu ainda não sabia que seria a última. Estava com rinite, alergia que me acompanha há anos e que muito me judia. Quando entrei na sala, os meus alunos já foram falando em tom de brincadeira, ou não. Vixe, professora, a senhora está com Covid, é? Gente, calma aí. Não que eu saiba, estou com a minha rinite de estimação. Respondi de forma descontraída, mas confesso que com um pontinho de preocupação. Essa resposta, em tom de dúvida, devia-se ao fato de que os sintomas eram parecidos e poderiam ser confundidos. Logo, me senti na obrigação de satisfazer a curiosidade deles quando questionavam quais eram as diferenças entre rinite, sinusite, gripe, resfriado e Covid. A aula rendeu, mas foi bem esclarecedora. Para nós que temos rinite, só falta colocar uma plaquinha tipo essa. Em nome de todos os que têm rinite alérgica, quero dizer que espirramos por qualquer coisa. Poeira, perfume, alguém passando fumando, ar-condicionado, vento frio que bate, etc. Não precisa olhar desconfiados, pois não é corona. Grato. As tirinhas da Mona Lisa Grossa também muito me fizeram rir, né? Gente, não se preocupa, eu juro que tenho rinite, não é coronavírus. A preocupação é muito válida, porque em uma época em que o lema, né, da sociedade que vive a era dita pós-verdade parece ser acredito, logo estou certo. Então, todo cuidado é pouco com as informações que compartilhamos. E como estava no início ainda da pandemia, as informações ainda não eram concretas. Ainda havia muito desencontro. No dia seguinte, saiu o decreto para a suspensão das aulas presenciais. Era para ser apenas 15 dias, mas lá se foi um ano com prorrogação de decretos e mais decretos. No entanto, de imediato, a escola se organizou para que continuássemos remotamente. Fizemos o possível para que os prejuízos na aprendizagem decorrentes daquela situação calamitosa fossem amenizados. Ainda estamos na tentativa, pois apesar da sensação de que a pandemia acabou, não, ela ainda não acabou. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma proposta de atividade que foi realizada logo no início da pandemia. E é interessante que vocês façam uma análise e reflexão. Como eu falei, na época de pós-verdade, não é porque você acredita que é verdade. Mais do que nunca, você precisa ater-se aos fatos. Porque à medida que você compartilha as fake news da vida, ela diz muito sobre quem compartilha. Torna-se uma questão de caráter, pois põe em dúvida o seu caráter. E a gente já tem gente demais de caráter duvidoso. Então, vamos à proposta que foi trabalhada. Especificamente, essa proposta de trabalho me chamou a atenção. É uma teoria chamada Pandemias, que foi lançada justamente em março passado, aqui tem março passado, março de 2020, né? Nós já vamos para 2022. Então, o ilustrador, ele lançou essas tirinhas Pandemia, para fazer uma reflexão, para convidar as pessoas a refletirem, né? Sobre as pandemias, ele coloca até no plural, porque justamente pandemia social e econômica e relacionada à saúde causada pela pandemia do coronavírus, porque a gente que teve a coragem de tentar manter-se informado, a gente viu que o transtorno que foi, né, em todos os âmbitos. Ele fez, inclusive, o ilustrador, o Ademar Vieira, fez inclusive uma dedicatória dessas tirinhas. Essa tirinha se chama Pandemias e dedica a todas as pessoas que não puderam ser liberadas do trabalho para fazer a quarentena. É importante que vocês entendam que as primeiras informações davam conta de que o vírus havia
se espalhado no Brasil por meio de pessoas que estavam na Europa, estavam no exterior, né? Foi onde supostamente tudo começou. E aí a tirinha, né? A proposta foi essa, trazer justamente essa reflexão. Nós estávamos trabalhando alguns gêneros textuais, né? Gêneros literários, e aí na oportunidade nós trabalhamos esses gêneros a partir dessas imagens, né? Produzimos alguns textos multissemióticos. Então, aqui na primeira imagem você tem o que? A empregada, né? Doméstica fazendo seus afazeres e a pessoa senta, obviamente, você está vendo aí, e aí alguém na imagem seguinte você vê que provavelmente a dona da casa chega de uma viagem do exterior, né? Recebida. E logo em seguida ela apresenta os sintomas. Quem vai cuidar? A empregada. Sem nenhum cuidado, porque até então é como eu falei de início, os sintomas por serem parecidos, chegou de viagem, um resfriado, foi uma gripezinha, como infelizmente, lamentavelmente, muitas vezes foi propagada pelos negacionistas, né? E aí, pronto, cuidou, fez o seu serviço, volta para casa, reencontra os filhos, até então sem nenhum sintoma. No dia seguinte, né, a família de patrões, a pessoa que estava com sintomas, obviamente, chamou o médico, foi constatado que era Covid, ela está lá fazendo a sua parte, nesse momento já está usando máscara, mas já não resolve porque já contraiu o vírus. Nesse mesmo dia, chega em casa, ela já está com sintomas, apresentando sintomas também. E aí aqui a gente vê o contraste de realidades na imagem seguinte. Enquanto a patroa foi levada para o hospital, obviamente, né? Hospital de ponta, né? E aí a gente vê o grande contraste social. Ele recebe todos os cuidados, todos os aparatos, né? Toda a atenção, como muitos, obviamente, quem tem uma situação econômica mais cômoda receberam, mas isso, gente, não foi impedimento de jeito nenhum para que muitas pessoas, independente de classe social, também viessem a óbito, né? Enquanto ela está lá recebendo todos os cuidados, a empregada está em casa ligando, dizendo que não vai ser possível ir trabalhar, pois é provável que esteja resfriada, gripada, né? Ou até então ela já até soubesse que estivesse com o próprio Covid. Permaneceu em casa sendo tratada pelos filhos e veja o desespero, né? Enquanto a outra se recuperava, né? Ela era levada a um hospital. Veja essa imagem aqui. Ela é levada ao hospital, cheio. Essa foi uma realidade, gente. Meu Deus, é desesperadora. Era revoltante as fake news compartilhadas, né? Menosprezando o momento, esse momento tão caótico que só quem viveu sabe. O hospital cheio, sem vagas. Imagine, esse monte de gente contaminado, os corredores cheios. Imagina, todo mundo aqui com o mesmo vírus, sem o aparato que tinha, supostamente da patroa. A patroa sai, aí venci o Covid, que bom, e ela continua lá. Quanto a patroa sai do hospital para se recuperar em casa, provavelmente outra coisa também, teve muita gente que ficou sequelada, gente, as sequelas do Covid. Todo mundo conhece, deve conhecer alguém, né? Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que até hoje traçam batalhas para poder amenizar sequelas. Enquanto a pessoa se recuperou, ela veio a óbito. Na imagem seguinte, a gente já vê praticamente a repetição da primeira cena. Faleceu, enterrou, ok. Vamos contratar uma outra prestadora de serviços, né? Uma empregada doméstica. E pronto, substituiu, não se passa nada. E foi isso que aconteceu, que a gente veio acontecer ao longo de todo esse processo, né? A indiferença, que eu acho que é a pior de todas as pandemias.
Então, nós trabalhamos esse texto justamente para fazer uma reflexão, como eu falei no início, a gente ainda estava muito em busca de informações concretas, né? Porque você imagina você lidar com um inimigo invisível e, né, mapeando todas as informações disponíveis e ainda ter que lidar com a pior das pandemias, que é a mentira, são as fake news. Né? Então, acredito que esse momento tenha sido bastante proveitoso para vocês, por isso que eu decidi compartilhar, fazer esse vídeo compartilhando, retomando, né, vocês, os meus alunos que estão inscritos, com certeza ao, né, ver esse momento, com certeza irão recordar. E aí aqui eu trago algumas reflexões. Tudo que plantamos, colhemos. Isso te alivia ou te preocupa? A pandemia mais perigosa de todos os tempos se chama ignorância, manipulação e medo. E a vacina mais eficaz, se chama cultura, transparência e pensamento crítico. E o principal cuidado, mais perigoso que a pandemia, são aquelas pessoas que não estão aprendendo nada com ela. Ai, gente, isso aqui eu acho que é o pior de todas. E definitivamente tem pessoas que parece que não aconteceu nada. E humanamente falando, é impossível fingir, fazer de conta que não aconteceu nada. Se você for se informar e se deparar com o quantitativo de mortos e você não conseguir sentir nada com isso, então você é só mais um dos mortos, é aquela pessoa que morreu por dentro, porque falta de humanidade, né? Então é isso, somos tão passageiros que não somos, estamos. E esse vírus veio justamente deixar mais do que nunca bem claro, né? Para a gente é uma coisa que é óbvia, mas como dizem, que tempos são esses em que temos que discutir o óbvio? É isso aí, gente.